O Agenda Econômica está de volta. O nosso convidado hoje para abordar o tema Relações Econômicas entre Brasil e China é o Dr. Paulo Dantas da Costa, que é o presidente do Conselho Federal de Economia. Dr. Paulo, como a gente já havia mencionado, de que maneira esse acordo, aliás, existe essa intenção, né, de não promover uma assimetria e, ao contrário, que o Brasil possa também ter um desenvolvimento produtivo e colaborar naquilo que for cabível, né, com aquelas necessidades também de expansão da economia chinesa. Como é que o senhor vê essa preocupação expressa até nos documentos firmados? As cartas, os documentos que foram assinados pelos dois chefes de Estado, ele tem um caminho recíproco, né? Muito embora a gente veja ali que há uma clara intenção de favorecer o Brasil no sentido de estabelecer, seja compras ou seja investimentos, em favor do Brasil, no sentido de ampliar a atividade econômica no Brasil, né? É preciso que a gente tenha um certo cuidado com relação a isso aí, para que a coisa não se transforme no que a gente pensa que seja um negócio da China, num negócio para a China, né? E aí, nesse particular, eu menciono a questão da industrialização, né? Porque nós temos na nossa pauta alguns itens que dizem respeito ao setor primário. O principal deles é o grão de soja, né, que está disparado aí em primeiro lugar entre os itens de exportação para a China. Ora, muito bem, a gente tem que analisar aí essa particularidade com alguns detalhes. A pergunta é, nós podemos exportar grão de soja? Eu acho que a resposta é sim, imediatamente, porque há um excedente de produção. O ideal seria, como eu citei ainda há pouco, que ao invés de exportar grão de soja, exportássemos o óleo de soja, que já ia com um valor agregado mais significativo. Mas aí eu fico a me perguntar, e confesso que eu não tenho os dados para falar sobre, a questão da exportação de carne, que deixou muita gente entusiasmada, os frigoríficos e tal. Aí a pergunta é, nós já estamos satisfeitos com relação à carne? Satisfeitos que eu digo no seguinte sentido, nós já assistimos toda a população brasileira com relação à carne, a população brasileira não precisa mais de carne? A pergunta é essa, porque exportar alimentos e exportar produtos primários, de um modo geral, nós economistas temos uma certa reticência com relação a isso aí, por conta do baixo valor agregado. Bom, nós gostaríamos de trazer a participação dos senadores Roberto Requião e Dário Berg, com opiniões sobre esse acordo Brasil e China, para que o senhor pudesse comentar. Podia ter sido maior se nós tivéssemos trabalhado mais nisso. Mas o fundamental é que essa parceria acaba com o mito das agências de risco. O Brasil não tem que se incomodar com a agência de risco, que é um instrumento de pressão do capital financeiro sobre os países, reclamando a precarização do trabalho e a miséria da população. Precarização do trabalho e precarização da democracia. Porque os parlamentos e os governos são substituídos pelos tais técnicos, descomprometidos politicamente, mas, na verdade, comprometidos até a medula com o capital financeiro que quer mandar no mundo. São as teses do velho Hayek, do governo mundial. Preliminarmente, eu acho que eu quero afirmar com convicção que a China é a surpresa econômica, eu diria que, sem exagerar, das últimas décadas. E quero lamentar que o Brasil, que também há décadas atrás era tido como o país do futuro e que a alegria era contagiante de todos nós brasileiros, temos que viver agora com essa crise que estamos vivendo e que vamos encontrar, na minha opinião, dificuldades para sair desse atoleiro que acabamos sendo submetidos. Bem, mas mesmo assim,
o Brasil é o Brasil e continua atraente. Razão pela qual hoje uma das maiores potências mundiais, que tem know-how, vamos dizer assim, em infraestrutura, principalmente em ferrovias, em trens e outras questões relacionadas à infraestrutura, procura o Brasil para fazer investimento e fazer parceria, se transformando no maior parceiro comercial do Brasil de todos os tempos. Com um detalhe, vi também nos acordos a intenção da venda de 60 aeronaves, sendo que no primeiro momento serão 22. Isso aí você destacou bem, você me deu a oportunidade de destacar bem o óleo, um produto primário, comparado com um avião que vem a ser um bem muito elaborado, bem elaborado. Nós chegamos, portanto, é uma pauta de comércio que abrange os vários aspectos de possibilidades, né, de exportação. Né? Várias possibilidades de exportação e vamos também incluir os aportes financeiros e a disposição que eles têm nesse projeto dessa ferrovia, né, que atravessa, que alcança os 2 oceanos, né, o Oceano Atlântico do lado brasileiro e o Oceano Pacífico do lado do Peru. Eles têm, você mesmo mencionou, uma boa experiência nesse campo da ferrovia e eu acho que eles têm muito a oferecer ao Brasil nesse particular. Agora, quando o senhor fala na questão do óleo, né? Porque tira-se o petróleo, exporta-se o petróleo. A divisa vem. Mas o Brasil está aí se debatendo com o desafio de montar aqui mesmo as suas refinarias. Esse é um problema que está aí um pouco postergado em função de uma particularidade da Petrobras hoje. Mas esse deveria ser o caminho, ter capacidade de industrializar plenamente o petróleo, a matéria-prima. Né? Pois é, você sabe que nós ainda temos uma dependência de boa parte do combustível que nós consumimos sendo importado. Necessitamos, sim, de refinarias que possam realmente elaborar essa quantidade enorme que a gente imagina que nós temos de reservas de petróleo, que ainda e eu reafirmo e ratifico bem o ainda é uma commodity assim, muito importante. Você sabe que teve uma redução de preço bem significativa, da ordem aí de uns 50%, mas é aquele tipo de commodity que você tem sempre em mente, que é sempre bom ter. Agora, com todo cuidado para a gente não cair no que nós economistas chamamos de doença holandesa, né? Que é bem própria ali dos países da Arábia, né? Que vive exclusivamente do óleo e aquilo é a única fonte, é a única atividade econômica e ela que gera todo o desempenho econômico do país. Uma riqueza que se transforma numa maldição do petróleo. Uma maldição do petróleo. Isso tem história, né? Isso tem história e que a gente precisa ter muito cuidado. E aí sim, o Brasil precisa, eu vou abrir aqui um parênteses para mais uma vez tocar nessa parte da industrialização. Eu acho que o Brasil precisa recuperar os períodos que perdeu nas revoluções tecnológicas, especialmente a revolução tecnológica da década de 70 passado, quando os países que estão na ponta aí do sistema capitalista já incorporaram os robôs e os computadores dentro do processo de industrialização e o Brasil chegou com um certo retardo. Mas isso é outra história, a gente precisa recuperar isso aí. E houveram outras revoluções tecnológicas e o Brasil também chegou com retardo nessa questão. E aí, para a gente pensar no futuro, é preciso que a gente tenha um olho voltado para essa questão. E quando eu digo um olho voltado para essa questão, e aí já estou tocando num outro aspecto que diz respeito ao investimento. Agora, eu gostaria de abordar com o senhor uma questão mais de política econômica, mas sobretudo no campo ideológico mesmo, abertamente, porque no passado, o senhor sabe, por razões ideológicas, havia sempre restrições a qualquer aproximação entre o Brasil e a China. Em 61, por exemplo, o presidente João Goulart estava na China quando o Jânio Quadros renunciou e foi um escândalo, né? Depois as relações foram até interrompidas e hoje elas voltam, mesmo que tenha sido sempre presente aí uma restrição para acordos na área de satélite que desagradavam, por exemplo, outros
outros parceiros, né? No caso dos Estados Unidos, claramente, né? Mas hoje, aqueles que diziam que o Brasil não seria uma economia atrativa são, talvez, essa é a opinião que eu peço ao senhor, desmentido por um acordo de 53 bilhões de dólares. O senhor pensa assim também? Não, eu acho que, na realidade, a questão econômica não pode ser pautada, ou se pautada, deve ser muito pouco pautada sobre essa questão política. Porque o interesse econômico tem uma característica que difere, né? Muito embora sempre andem juntos, mas ele tem a sua característica do interesse político, né, propriamente dito. Eu tenho a impressão que muito do que nós recorremos aqui ao ano de 64, de 61, aliás, né? Uhum. Mas isso está muito longe, né? E ali nós vivíamos a época da Guerra Fria. Eu acho que essas coisas hoje elas não estão completamente anuladas. Ninguém vai ser tão infantil ao ponto de dizer que elas estão anuladas. Uhum. Mas hoje eu acho que economicamente as liberdades são mais intensas, né? Uhum. Até porque o processo de globalização, que também é bom que a gente diga, não aconteceu por força da vontade das nações que são centrais, mas por força de uma característica própria do sistema capitalista, da sua expansão. Uhum. A globalização, de certo modo, anulou essas coisas, porque a necessidade econômica, ela sobrepujou os impedimentos políticos que nós tínhamos antigamente, sem botar de lado de que eles não existam. Existe sim, sempre existirá. Agora, entendo que numa conotação, numa força bem menor do que o que nós tivemos até 10 ou 15 anos atrás. Muito bem. Nós estamos chegando aqui ao momento final do nosso programa. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Paulo Dantas, presidente do Conselho Federal de Economia. Muito obrigado. As portas estão sempre abertas aqui para abordarmos temas dessa natureza e outros temas. Muito obrigado ao senhor. Sempre à disposição de vocês. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Se quiserem nos mandar suas dicas, sugestões ou críticas, olha aí na telinha uma forma de fazê-lo. 0800 61 2211. Ou se quiserem baixar para copiar esse programa, os outros programas da TV Senado, também está na telinha www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.